Olá, alunos! Iniciamos agora a unidade 4 da disciplina de Contabilidade Geral do curso de Administração Pública. Nessa unidade 4, nós vamos trabalhar com a análise das demonstrações contábeis, a sua parte introdutória. O que consiste a análise das demonstrações contábeis? A partir da contabilidade, como nós afirmamos nas unidades anteriores, nós elaboramos alguns demonstrativos que sintetizam a atividade econômico-financeira dessa entidade num determinado período. Essas demonstrações, elas apresentam alguns números e eles precisam serem analisados para que eu possa ter informação disponível para fins de gerenciamento de uma entidade ou para fins de buscar informações sobre a rentabilidade desta empresa. Nessa disciplina, o foco básico é apresentar as partes iniciais da análise. Não nos ateremos a aspectos mais aprofundados. Quem quiser informações complementares, podem buscar dentro das referências desta unidade. Existem alguns livros que complementam esta informação. Primeiramente, para que eu possa fazer uma análise das demonstrações contábeis, eu preciso verificar se as demonstrações contábeis estão todas elaboradas dentro de uma mesma norma. Como foi falado anteriormente, a contabilidade brasileira passou por algumas transformações e pode ser que a análise que você vai fazer pegue demonstrativos contábeis de realidades diferentes. Quais realidades são essas? Demonstrações contábeis elaboradas antes da harmonização da contabilidade pelas normas internacionais ou mesmo antes do período em que houve uma estagnação da inflação, do processo inflacionário no Brasil. Esta análise do período das demonstrações e da forma com que elas estão sendo elaboradas significa que eu tenho que padronizar as demonstrações. A partir da padronização dessas demonstrações, eu posso retirar algumas informações dessas demonstrações. O primeiro tipo de análise que eu posso fazer, ou os dois primeiros, são de comparações. Uma análise horizontal ou uma análise vertical dessas demonstrações contábeis. Na análise horizontal, eu vou estar analisando diversos períodos das empresas e vou buscar informação sobre o que acresceu ou reduziu de um período para outro. Vou fazer um ano base e, a partir dele, analisar os outros anos. Numa análise vertical, eu posso analisar o mesmo período. Vamos pegar, por exemplo, uma demonstração do resultado de exercício. Eu posso, numa análise vertical, analisar quanto das despesas administrativas refere-se ao total das receitas totais da empresa, ou quanto de percentual de lucro eu tive sobre o total de receitas operacionais. Esses dois tipos de análise, horizontal e vertical, são as análises mais simplistas que podem ser realizadas, mas não é o fato de serem simplistas que não trazem informações importantes. O administrador bem atento, a partir desses dois tipos de análise, pode encontrar alguns problemas que precisam ser gerenciados. Um desses problemas pode ser o aumento fora do normal de algum tipo de despesa, ou mesmo um investimento muito grande dentro de uma atividade não operacional existente no balanço patrimonial. O outro tipo de análise que nós temos é a análise através de quocientes, através de indicadores. Essas análises são as mais variadas possíveis. Nós temos na literatura mais de 100 indicadores de demonstrações contábeis. Cada autor pode buscar uma nomenclatura, uma sistemática de avaliação que dá um resultado e que pode ser utilizado por um determinado ramo de atividade para fins de gerenciamento e análise. Nesse aspecto, nós vamos trabalhar com apenas alguns indicadores. O livro-texto apresenta alguns indicadores que nós analisaremos dentro de uma demonstração contábil. Lembro sempre, caso queira buscar informações complementares, busque os livros
que estão relacionados nas referências bibliográficas que apresentam outros indicadores. Basicamente, os indicadores são demonstrados dentro de indicadores de liquidez, de rentabilidade, de estrutura de capital e de operação ou de fluxo das atividades. Os índices de liquidez apresentam o quê? Quanto a empresa possui de recursos para pagar as suas dívidas. São diversos os índices de liquidez que nós apresentamos no livro-texto e os autores apresentam dentro da literatura. Os índices de liquidez, desde a geral, que confronta tudo que eu tenho de recurso com tudo que eu tenho para pagar, até a liquidez imediata, que vai verificar quanto que eu tenho efetivamente de dinheiro agora para pagar todas as minhas dívidas, nos traz informações referentes à minha capacidade de pagamento. Lembrando sempre, isto vale para indicadores de liquidez e para todos os outros indicadores, a análise individual do indicador nos dá alguns indicativos, mas não pode ser levada como um aspecto relevante de forma total. Eu preciso analisar todos eles em conjunto para poder traçar um diagnóstico da empresa. O segundo grupo é o grupo de estrutura de capital. Para que é importante esse grupo de estrutura de capital? Eu preciso saber como é que a minha entidade ela é financiada, se por recursos próprios ou recursos de terceiros. Os recursos próprios são aqueles provindos dos sócios, acionistas ou proprietários e dos lucros de exercícios anteriores. Esses recursos são chamados recursos não onerosos, porque eu não pago juro para eles. Já os recursos de terceiros são aqueles oriundos de outros financiadores da atividade, sejam eles fornecedores, bancos, próprios empregados, que são recursos onerosos, pois quando eu vou fazer o pagamento deles, normalmente estão embutidos juros. Conhecer a estrutura de capital da empresa faz com que eu possa vislumbrar como é que vai ser o futuro desta empresa. Saber se ela vai ter condição de pagar as suas dívidas no prazo ou não e saber quanto é o montante dessas dívidas em relação ao seu patrimônio atual. Um outro grupo que nós temos de indicadores são os indicadores das operações, os indicadores das atividades. Esses indicadores nos apresentam um aspecto importantíssimo de como está a atividade normal da empresa. Como é que é a rotatividade dos estoques, a rotatividade das contas de clientes, a rotatividade das contas de fornecedores. Esta rotatividade das formas de pagamento indicam como que a empresa pode gerenciar o seu fluxo de caixa. O gerenciamento do fluxo de caixa é importante para que eu não tenha problemas com relação a não ter recurso financeiro para efetuar o pagamento e ter que buscar recurso em bancos e, consequentemente, pagar juro para isso. Esses indicadores de rotação de estoque, ciclos financeiros, ciclo operacional, são extremamente importantes para esta análise. E um último grupo, que seria o grupo de rentabilidade. O grupo de rentabilidade é o que me indica quanto que a empresa realmente está ganhando com a sua atividade fim. Essa rentabilidade, eu posso comparar a rentabilidade com o total de recursos investidos, a rentabilidade com o total da receita oferida, a rentabilidade com o total dos recursos de terceiros, com os recursos próprios, ou seja, uma infinidade de análises que tem por fim único saber quanto que a empresa efetivamente está rendendo dentro daquele período. Lembrando sempre, não pegue esse indicador, mesmo que ele seja muito bom, como fonte primordial de sua análise. Analise os outros. A empresa pode estar muito rentável, mas não ter liquidez suficiente para pagar as suas contas no futuro. Analise conjuntamente. Esse é um aspecto primordial da análise. Ela não pode ser feita de forma simplista no aspecto de pegar apenas um indicador e dizer como está a empresa.
todos eles têm inter-relações. E essas inter-relações é que demonstram como a empresa está efetivamente. Obviamente, não é objetivo desta disciplina fazer com que vocês saiam analisando todas as demonstrações contábeis. Vocês têm exemplos dentro do livro texto e também do e-book disponibilizado de alguns demonstrativos contábeis para vocês verificarem. Lembre-se de analisar com calma e verificar a sistemática com que isto altera de um ano para o outro. Por que será que alterou? Qual a razão? Qual o motivo? Essas são as perguntas que um analista de demonstração contábil tem que responder para dar o seu veredito sobre como estão as demonstrações contábeis de uma entidade. Com essa análise das demonstrações contábeis, nós encerramos a disciplina, a unidade 4 e, consequentemente, a disciplina de contabilidade geral. Nas disciplinas futuras de contabilidade, vocês vão abordar especificamente uma entidade pública. Vocês verão que as diferenças que existem são apenas de estrutura de formação dos demonstrativos contábeis, mas a essência contábil em ambas é a mesma. Bom estudo a todos. Obrigado.